Ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo Te buscarei. Minha alma tem sede de Ti, minha carne Te deseja em uma terra sedenta, onde não há água, para ver o Teu poder e a Tua glória, assim como Te vi no santuário. Salmo 63, 1 e 2. Isso é muito reconfortante para nós, que Deus é o Deus deles ainda, mesmo numa terra seca e sedenta. Ó Deus, Tu és o meu Deus, sim. Ele é tanto nosso Deus na terra seca, como se estivéssemos sentados ao lado do riacho de Siloé, que flui suavemente pelos oráculos de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus quando vejo a fonte saltando da rocha em uma cascata de água fresca. E Tu és tanto meu Deus se todo o leito do rio se transformar em um monte de pedras, e a areia ardente em todos os lados zombarem de meus olhos inquisitivos. O Senhor nos pertence por uma carta eterna que nunca perderá sua força, pois a Escritura diz: este Deus é o nosso Deus para sempre. Esta é uma verdade muito doce e preciosa e deve ser lembrada sempre. É claro que, quando um homem cai em um estado de alma maçante e seco, ele pode muito bem questionar sua condição diante de Deus e não deve descansar até que a pergunta seja respondida satisfatoriamente. Mas onde há fé viva, o fato é certo e toda dúvida pode ser descartada. Deus ainda é o seu Deus, meus queridos irmãos. Seja qual for a condição em que você esteja, se agora você puder vir e agarrá-lo pela fé e chamá-lo de seu com a voz de amor, você pode se juntar a mim em palavras como essas: Senhor, perdi meus confortos, perdi minhas seguranças, perdi minhas delícias, mas ainda confio em Ti. Eu não tenho outro Deus além de Ti, nem adorarei outro, nem depositarei minha confiança em outro lugar. Eu falarei como Jó: embora Tu me mate, ainda assim eu confiarei em Ti. As feridas de Jesus pelo meu pecado ainda são a única esperança da minha alma. O precioso sangue do seu querido Filho é minha única confiança. Se essa é a sua linguagem, você não perdeu o seu Deus. Todas as outras coisas de que você fala podem ter desaparecido por um tempo, mas enquanto você ainda puder dizer: ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo Te buscarei, você ainda estará entre os vivos em Sião, e seu tempo para se alegrar em breve virá. Pense um minuto. Não é possível que o amor de Deus para com seu povo mude com sua condição. Tal teologia representaria Deus como muito variável em seu amor. Sim, faria pior do que isso, pois transformaria o evangelho em lei e transformaria toda a verdade evangélica em legalismo. Deus me ama porque eu amo? Deus me ama porque sou brilhante e feliz? Deus me ama porque minha fé é forte e porque posso saltar como um cervo em seus caminhos? Se fosse assim, Ele então teria me amado por causa de algo bom em mim, e isso não está de acordo com o Evangelho. O Evangelho representa o Senhor amando os indignos e justificando os ímpios, e, portanto, devo tirar da minha mente a ideia de que o amor divino depende das condições humanas. Pode ser verdade que Deus só ama seus filhos quando estão em boa saúde espiritual? É assim comigo? Eu amo meu filho quando ele é forte e o odeio quando ele está doente? Quando eu vejo as manchas de doença nele, eu o ponho de lado e digo que ele não é meu filho? Se seus pobres olhos falharem com ele e ele ficar cego, devo rejeitá-lo? Se seus pés falharem e ele se tornar um aleijado indefeso, devo renegá-lo? Se ele perdesse a audição e não pudesse ouvir minha voz, eu o descartaria? Pais, mães, falo com vocês. Aconteça o que acontecer à sua descendência, eles ainda não são seus? E você ainda não os amaria? Pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, para que não se compadeça do filho do seu ventre? O Senhor disse: elas podem esquecer, mas eu não posso esquecer meu povo. Alegre-se então, pois em qualquer estado de infelicidade que possamos ter vagado, o amor de Deus não depende de nossa condição. Não conhece altos nem baixos, nem inverno nem verões, nem refluxos nem fluxos, mas permanece para sempre seguro. Mesmo que o Senhor deva esconder seu rosto de nós, Ele ainda é nosso Deus, pois o Senhor nos ensinou a clamar: meu Deus, mesmo quando temos que acrescentar: por que me desamparaste? Quando o Senhor nos amou pela primeira vez, estávamos em um estado pior do que estamos agora.
Pois, embora nos sintamos secos e sem seiva, não estamos totalmente mortos como estávamos então. Lembre-se de seu grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos inimigos e, mesmo assim, Ele nos reconciliou. E não somos inimigos agora, embora temamos ser amigos pobres e de coração frio. Talvez estejamos tristemente enfermos, mas não estamos realmente sob condenação como estávamos quando, antes de tudo, sua soberana graça veio para fazer a obra de redenção e nos livrar da ira vindoura. E se o Senhor nos amou então, por que Ele não deveria nos amar agora? Não caímos em nenhum estado que pegasse o Senhor de surpresa, pois Ele sabia muito bem o que deveríamos ser. No entanto, podemos nos culpar e espero que nos culpemos severamente por todo o mal em nossos corações. Mas Ele sabia de antemão o que deveríamos ser e de forma alguma está desapontado conosco. Não aconteceu nada que nosso Deus não soubesse de antemão, e se Ele nos escolheu sabendo de tudo isso, pode ser possível que, quando acontecer, Ele se desvie do seu próprio propósito e mude de ideia? Não, jamais, nunca. Irmãos, tivemos grandes experiências, alguns de nós, do amor de Deus no passado, e isso nos faz sentir que Ele pode nos ajudar e nos ajudará no presente. No santuário vimos seu poder e sua glória. Ó, o deleite, as alegrias celestiais que conhecemos às vezes em seu serviço. Nas reuniões de oração, sei que tivemos nossos corações aquecidos dentro de nós e sentimos que dificilmente poderíamos ser mais felizes no céu. Às vezes, sob um sermão, fomos demitidos como com uma nova vida e sentimos que poderíamos recomeçar com força redobrada. Se isso já aconteceu conosco em tempos passados, quando estávamos pesados e deprimidos, por que não pode acontecer novamente? O Senhor não se deleita em reviver os espíritos dos fracos e dos cansados? As visitas dos anjos podem ser poucas e distantes entre si, mas não as visitas do Espírito de Deus, pois Ele habita conosco e em nós para sempre. Antes que percebamos, Ele pode nos fazer como as carruagens de Abinadab, pois Ele o fez, e o que Ele fez, Ele certamente pode fazer novamente. Por isso, conforte-se com esses pensamentos. Além disso, se estamos no deserto, não é Deus o Deus do deserto? Não foram suas maiores maravilhas operadas quando Ele guiou o seu povo através do deserto uivante e os alimentou com maná, que se revelou em uma coluna de fogo e nuvem? Onde Agar olhou para aquele que a viu, senão no deserto? Onde Moisés viu o Senhor na sarça, senão no deserto? Onde Elias ouviu uma voz falando com ele, senão lá no deserto? E onde Davi, o salmista, se encontrou com seu Deus, senão na terra solitária e deserta, onde não há água? Ó minha alma, se você está no deserto agora, espere que seu Deus se encontre com você. Abra agora seus olhos e espere vê-lo demonstrar sua graça. Agora que você é como a terra sedenta e seca, Ele derramará inundações sobre você. Agora que você está vazio, Ele o encherá com sua plenitude divina. Sua pobreza o prepara para apreender suas riquezas. Sua morte interior prepara você para receber sua vida eterna. Portanto, tenha esperança e levante-se de sua depressão e medo. Agora, irmãos, quero falar com vocês de maneira muito prática, como faço comigo mesmo, pois muitos de nós estamos profundamente e pessoalmente preocupados com este assunto. Muito provavelmente, o calor da atmosfera nesta manhã quente de verão pode fazer você se sentir ainda mais enfadonho na devoção. Você pode não estar gostando das coisas de Deus porque o ar está pesado e o deixa com sono. Vamos então agitar-nos e romper os laços do sono. Só podemos fazer isso clamando imediatamente ao próprio Deus. Vamos imediatamente a Jesus, nosso amigo e médico, e clamemos: ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei. Minha alma tem sede de Ti, minha carne anseia por Ti. Observe que Davi não ora primeiro por libertação da terra seca e sedenta, e depois diz: lá agora irei buscar a Deus. Mas não, no próprio deserto ele clama: minha alma tem sede de Ti. Aprenda com isso e não diga: vou entrar em comunhão com Deus quando me sentir melhor, mas anseie pela comunhão agora. É uma das tentações do diabo te dizer para não orar
quando você não sente vontade de orar. Ore 2 vezes mais então. Quando você sentir menos vontade de orar, então ore mais, pois você precisa mais. E quando você sentir pouca vontade de se aproximar de Deus, então clame: meu Deus, devo estar em um estado terrível, ou então eu deveria ter um desejo maior por ti. Portanto, não descansarei até que te encontre e venha a ti. Não, nenhum de vocês pratique a loucura do pecador. Ele declara que vai ficar até que esteja melhor, e então ele nunca mais vem. Não, os filhos de Deus não devem dizer: buscaremos ao Senhor quando estivermos melhores, mas você deve buscá-lo imediatamente. Pratique o princípio do Evangelho de assim como eu sou e vá a Cristo exatamente como você está. Letárgico, meio adormecido, quase morto em espírito, mas mesmo assim vem a Jesus. Mergulhe de cabeça na verdade. Diga: devo ter um senso do seu amor e devo tê-lo agora. Não devo perder esta abençoada manhã. Devo entrar em comunhão com Deus. Faça uma corrida para Ele e você o terá. Não espere até que você seja liberto, mas na terra seca e sedenta, suspire por Deus. Nem, queridos amigos, ore tanto por ordenanças quanto pelo próprio Senhor. Você vê que Davi não diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu buscarei o santuário. Minha alma anseia por uma reunião de oração, minha carne anseia por um sermão. Não, ele suspira por Deus, ele tem sede apenas de Deus. Eu acredito que nosso Senhor às vezes elimina todas as ordenanças para nos fazer sentir que elas não são nada sem Ele. Os meios da graça são seios abençoados nos quais a alma pode mamar quando Deus está neles, mas são o próprio vazio quando Deus não está lá. O pregador que melhor alimentou você só irá desapontá-lo se o seu Senhor não estiver com ele, ou se você não estiver preparado para olhar além do homem, para o Mestre. O Senhor ama esfomear seu povo de todo pão e água terrenos para levá-los a esperar somente por Ele mesmo. Eu ordeno a você, amado, hoje, seja qual for o seu estado, faça um apelo direto ao Senhor para que Ele imediatamente se dê a você por Cristo Jesus. Nada menos do que isso pode atender às suas necessidades, e isso atenderá ao seu caso, embora todas as ordenanças externas devam ser negadas, e se nenhum ponto do sermão impressioná-lo ou vivificá-lo. No entanto, o poder silencioso do Espírito de Deus pode deslizar em seu coração e tornar-se vida em sua alma. Busque-o então, e busque-o acreditando que pode ser obtido, e obtido de uma só vez. O Filho de Deus pode levantar-se imediatamente do sono para a seriedade e saltar da letargia para o zelo. É maravilhoso quão rapidamente o Espírito de Deus opera. Ele não precisa de horas e dias e semanas para nos tornar jovens novamente. Ele trabalha com maestria singular sobre o lapso de tempo e aperfeiçoa em um instante sua boa obra. Era tudo escuridão, escuridão primitiva, densa e negra como o próprio ébano. E Jeová disse: haja luz. Então brilhou o dia e tudo era luz. Tudo estava inundado de luz. Que seja negro como o inferno com você neste momento, e uma noite infernal possa pairar sobre todas as faculdades do seu ser. Mas se o Espírito iluminador surgir, o dia raiará. Um dia que o surpreenderá, um dia acima do brilho daquele que vem do sol. Não tenham medo, queridos filhos de Deus. Vocês que caíram em estado de luto, não tenham medo de clamar a Deus hoje, na linguagem do salmista. Sei que às vezes sentimos que não devemos e não ousamos orar. Nos tornamos tão estúpidos, tão sem vida, tão indignos, que não esperamos ser ouvidos. E sentimos como se fosse presunção clamar a Deus. Mas nosso Pai Celestial adora ouvir seus filhos clamarem o dia todo. Rutherford diz: a criança na casa de Cristo, que é mais problemática, é a mais bem-vinda. Aquele que faz mais barulho por sua carne é o melhor filho que Cristo tem. Você pode não concordar com isso quanto a seus próprios filhos, mas certamente é assim com nosso Senhor. O grande puritano Samuel Rutherford continua: é um bom filho que está sempre reclamando a cada hora do dia por um pedaço de pão e uma bebida.
Ele fala de uma alma faminta rondando a porta da despensa de Cristo e o elogia por fazer isso. Certamente o Senhor deseja que seus filhos tenham fortes desejos por si mesmo. Deseje então e deixe que esses desejos sejam veementes. Se você puder clamar a Jesus, Ele o ouvirá com alegria. Se você não lhe der descanso, Ele lhe dará todo o descanso que você precisa. O Senhor encontra música no clamor e no choro de seus filhos. Você diz, eu clamaria, mas o meu é um grito tão discordante e tolo. Você é o homem certo para clamar, pois sua tristeza colocará ênfase em sua voz. De todos os gritos de seus filhos, aquele que mais se aproxima de você é o que surge de sua dor e angústia profunda. Um gemido moribundo de um pequenino vai perfurar o coração de sua mãe. Olha, ela aperta o bebê contra o seio. Ela grita, minha querida criança moribunda, e chora por isso. Você também será pressionado ao seio do amor eterno se puder apenas gemer, soluçar ou suspirar. Só tome cuidado para não ser feliz em uma terra seca e sedenta. Tenha cuidado para que você não esteja contente longe de Deus, pois se você não descansar até chegar a Ele, em breve você o terá. Se você gemer atrás dele, você o encontrará. Um suspiro irá buscá-lo. Que haja muita saudade, ofegante e suplicante entre nós, hoje, nesta hora. Não deixe ninguém aqui se contentar em permanecer em um estado de tédio. Não diga, bem, mas ele diz que um filho de Deus pode entrar em uma terra seca e com sede. Sim, eu sei que sim, mas não mandei você cair nela e ficar nela. Sobretudo, não disse para você morar nela. Um de seus filhos pode cair e cortar os joelhos, mas não devo recomendar a todos os seus irmãos que tentem uma queda. Não devo exortar você a se deitar no chão de uma terra sedenta. A terra seca e sedenta é realmente uma terra seca e sedenta para o crente. Mas se você pode ficar satisfeito em morar lá, não a terra seca e sedenta para você. Agora, filho de Deus, se você caiu em um estado monótono, eu lhe suplico agora que trabalhe para sair dele. Eu faço isso primeiro porque você não é uma pessoa apta a estar em tal estado. Tua é a terra que mana leite e mel. Você é como Davi, expulso de Canaã por um tempo, mas nunca deve ficar satisfeito até voltar para casa, até voltar a Jerusalém. Clame ao Senhor para trazê-lo de volta, para que você possa ver o rosto do rei e sentar-se à mesa do rei e se deliciar com a medula e a gordura com a qual você deve se alimentar todos os dias. Você é um rei e um sacerdote para Deus. Você vai andar em trapos sórdidos de mendigos e esquecer sua dignidade e sentar em um montouro com os imundos do mundo miserável? Não, vá embora, vá embora. A terra seca e sedenta não é para você, mas a terra da fartura e da alegria. Pense em suas obrigações para com seu Salvador. Você foi comprado com seu precioso sangue. Seus pecados estão perdoados. Você é um co-herdeiro com ele. Você vai ser frio e descuidado com o bem-amado da sua alma. Eu estava prestes a dizer que 3/4 de todo o povo cristão neste mundo vive de uma maneira que mais desonra do que honra o seu Redentor. Eu não disse isso, mas se eu tivesse a chance de fazer a declaração, não a retiraria, pois temo que seja verdade. Receio que muitos de nós não tenham crédito para Cristo, não estejam dando o crédito que Ele merece, a honra que Ele merece. Se os mundanos olham para nós, eles dizem, isso é um cristão? Se meu Senhor enviasse algumas de suas ovelhas para um show, elas estariam longe o suficiente de ganhar o prêmio. Se o prêmio fosse por piedade, alegre, alguns falhariam completamente. Se o prêmio fosse por coragem consistente e força de coração, com poucos de nós seriam altamente elogiados. Muitos de suas ovelhas não dão crédito ao seu alimentador e não refletem a honra e a glória do seu pastor. Fora de seus montouros, meus irmãos, porque você deveria estar sentado na escuridão por mais tempo, com tanta graça e um Salvador para dar tudo a você. Basta pensar, você está perdendo um mundo de alegria. Você está sentado como uma coruja em uma ruína assombrada, piscando os olhos quando poderia estar voando
como uma águia direto para o sol da justiça, em plena comunhão com o grande Senhor do dia. Porque você está lá embaixo, nas covas e cavernas da terra, uivando entre os dragões, quando você poderia estar lá em cima, entre os querubins e serafins, magnificando o Senhor, pois Ele nos ressuscitou juntos e nos fez assentar com Ele em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Eu disse que vocês eram filhos de Deus e, portanto, não os estou condenando, mas eu os escovaria se pudesse e os encorajaria a andar um pouco mais dignamente das obrigações impostas a vocês pela graça de Deus. Pense, meus queridos irmãos, se você e eu entrarmos em um estado de sonolência, o que será desse pobre mundo? Você tem que ir para a sua aula esta tarde. Você vai lá meio acordado e meio dormindo? Você vai sonhar entre seus filhos a tarde toda? Você diz, nós não fazemos isso. Você não? Ora, muitos pregadores não estão mais que meio acordados quando fazem o seu sermão e preferem roncar do que pregar. Poucos de nós estavam acordados hoje o tempo todo. Estamos acordados e meio dormindo. Se estivéssemos completamente despertos, completamente vivos, completamente sérios e sóbrios. Não é de admirar que os pecadores durmam quando os santos dormem com eles? Não admira que os não convertidos pensem que o inferno é uma ficção, quando nós vivemos como se fosse? Não é de admirar que eles imaginem que o céu seja um romance, quando agimos como se fosse uma realidade tão pequena? Senhor, desperte-nos, mesmo que seja por trovões. Deus, pelo amor de Jesus Cristo, tire-nos da terra seca e sedenta. Não disseste que, se bebermos do rio da água da vida, do nosso ventre fluirão rios de água viva, para que nós mesmos não reclamemos de sede, nem permaneça um deserto ao nosso redor? Ajude-nos então a beber em abundância. Tenho falado assim para todos quanto creem em Jesus Cristo. Mas para vocês que são incrédulos, muito disso pode se aplicar igualmente, pois vocês também estão em uma terra ainda mais seca e sedenta. Não vá a sacramentos e sermões, muito menos aos sacerdotes, mas vá direto a Deus em Cristo Jesus. Clame a Ele, ó pecador, clame a Ele. Ó Deus, embora não sejas meu Deus, ainda cedo te buscarei. Meu coração anseia por ti. Vem a mim e salva-me. Jesus virá a você e o salvará. Você mesmo salvará você para o louvor da glória da sua graça. Amém, queridos. Amém.